Vamos lá, acho que Tamara ainda está aqui. Lucas, Diana, Vitória, vamos dar o feedback aí. Pronto. Caramba, eu tenho um maior problema. Deixa eu tentar só tirar aqui o. Pronto, se ficar melhor, eu vou ouvir melhor vocês. Eu tenho um maior problema em dar aula sem conseguir olhar nos olhos de vocês. Eu gosto de dar aula olhando nos olhos. Mas eu vou tentar cumprir essa missão aqui, olhando só para a tela aqui do computador. Então, quem tiver aí comigo, que puder ligar a câmera aí, eu ficarei muito grato, tá? Para a gente poder aqui, olho no olho, tete no tete aqui, cara na cara. Aqui a gente vai experimentar as mesmas dores. Vamos lá? Quando a gente puder começar a aula, deem um aviso aí, tá? Vocês, se for voltando aí do intervalo, vai dando um aviso aí para a gente começar. Pronto, podemos começar, pessoal? Marília tá aí. Oxe, Marília, vamos lá. Cledinha, vamos embora. Pessoal, o seguinte, vocês resolveram os exercícios da aula da semana passada? Deixa eu só acompanhar aqui no chat, porque aí eu vou pegando feedback com vocês para a gente saber como é que a gente começa aqui. Tá? A minha intenção aqui é trazer para vocês, não deixar ninguém voando. Bom, quem é que... Pronto. Pronto, Marília, pronto. Ótimo, Marília. Vou fazer uma revisão. Para você não se sentir perdida nessa aula. Para o conteúdo, tá? O conteúdo ele tem uma continuidade para você, tá bom? Então, deixa eu... Vamos lá. Ó, antes de a gente começar aqui a falar sobre o resolver os exercícios, vamos rememorar o que nós estamos estudando, tá bom? Ó, pronto. Tá ok, Jaqueline. Já entendi aqui. Vamos revisar, então, tá? Nós estamos trabalhando a teoria geral do crime. Teoria geral do crime. À luz da teoria analítica. Estamos agora, nesse momento, na teoria analítica, tá? E nós dissemos que para que um fato seja considerado crime, é preciso que ele seja composto por 3 elementos. Quais sejam? Fato típico, o fato tem que ser ilícito e tem que ser realizado por um agente culpável. Se não houver algum desses 3 elementos, não há se falar em crime. Ok? E aí nós começamos a trabalhar, ao longo dessas aulas, os elementos do fato típico. Começamos a trabalhar os elementos do fato típico. Trabalhamos conduta, que é o primeiro elemento do fato típico. E aí trouxemos várias teorias acerca da conduta. Se você perdeu essa aula, você vai lá na aula gravada, você assiste, você pega o PDF, lê, resolve os exercícios. Qualquer dúvida, estarei lá no grupo, no WhatsApp, para poder tirar a sua dúvida, tá certo? Mas trabalhamos todas as teorias relacionadas, ou as principais teorias que mais caem em concurso, relacionada à conduta. Nós hoje adotamos a teoria finalista da ação, que diz que conduta é o comportamento humano, conduta é o comportamento humano, psiquicamente dirigida a um fim. Depois nós trabalhamos a ideia de resultado, que pode ser naturalístico, aquele que há uma alteração no mundo fático aqui no nosso mundo, e trabalhamos também a ideia de resultado jurídico. Então, não há crime sem resultado jurídico, mas
existe crime sem resultado naturalístico. Então, se por acaso vier em um concurso público a seguinte indagação para você: é possível ou existe crime sem resultado jurídico? Essa assertiva está falsa, porque sem resultado jurídico, nunca, jamais. Mas sem resultado naturalístico, é possível. Pense, por exemplo, num crime em invasão de domicílio. Ora, não tem nenhuma modificação no mundo exterior, mas há uma modificação jurídica, né? Há uma violação jurídica. Então, nós teremos um resultado jurídico, mas não teremos um resultado material, naturalístico. Perfeito? Nós também falamos que entre a conduta e o resultado produzido, existe uma coisa chamada de nexo de causalidade, ou relação de causalidade, que é aquilo que liga a conduta do agente ao resultado. E nós trabalhamos aqui as condutas relacionadas ao nexo de causalidade. Nós adotamos, lá no caput do artigo 13 do Código Penal, a teoria da conditio sine qua non. Teoria da conditio sine qua non. E aí tivemos toda uma aula só sobre isso. E trabalhamos a ideia de causa e com causa, tá? Temos causa e com causa. E aí nós estudamos todos os reflexos das concausas, principalmente das causas relativamente independentes, né? Seja ela antecedente, concomitante ou superveniente. Trabalhamos tudo isso, temos uma aula só para isso, que você pode acessar lá no Drive e assistir, tá ok? E aí nós passamos a estudar a tipicidade, tema da aula passada. Aí você que voou, você que não assistiu a aula, você que não conseguiu revisar ao longo da semana, você que nunca ouviu falar, preste atenção agora, acompanhe aqui o tio, porque eu vou rememorar o que nós estudamos na aula passada, tá certo? Deixa eu só pegar aqui um slide em branco para poder desenhar para ficar mais didático. Ó, pessoal, nós estudamos tipicidade, tá? Ó, o fato típico, eu quero que você lembre que o fato típico, que é o primeiro elemento do conceito analítico de crime, eu tenho um fato típico, vou ter aqui a ilicitude e terei a culpabilidade. Nós encerramos na aula passada o estudo do fato típico. Hoje nós vamos entrar no estudo da ilicitude. Mas, como eu estou rememorando a aula passada, acompanha aqui, tá? Eu falei que o fato típico ele tem elementos. Conduta, que eu já dei o conceito de conduta para você à luz do finalismo. Conduta é o comportamento humano psiquicamente dirigido a um fim. E aí essa conduta pode ser dolosa, pode ser culposa. Pode ser comissiva, quando você faz alguma coisa. Pode ser omissiva, quando você deixa de fazer alguma coisa. Você tem um resultado, que eu já falei para você, resultado naturalístico e resultado jurídico. Falei do nexo. Nexo causal ou relação de causalidade, tanto faz, o nexo de causalidade. E nós temos a tipicidade. Certo? A tipicidade, para você entender, é preciso que você saiba que há uma tipicidade formal e há uma tipicidade material. A tipicidade formal, esta aqui, é a mera operação, o juízo de subsunção do fato à norma. Acontece um fato no mundo, aqui, natural, e eu olho se há uma adequação daquele fato com alguma norma, seja no Código Penal, seja na legislação penal especial. Então, eu faço esse ajuste. Fato, aqui acontece fato, e eu olho lá no Código Penal, ou na legislação penal especial, uma descrição típica. Se eu conseguir fazer isso, adequar perfeitamente aqui, se eu conseguir fazer isso, eu terei, então, aqui,
um juízo de tipicidade formal. Tá? Juízo de tipicidade formal. Por exemplo, lá no artigo 155 do Código Penal, eu tenho o delito de furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, se eu subtraio alguma coisa, se eu vou, por exemplo, na casa de Tamara e subtraio da casa de Tamara uma linda caneca lá de café e trago para mim, eu realizei uma conduta que se adequa perfeitamente ao que está previsto lá no artigo 155 do Código Penal. Então, eu tenho aí uma tipicidade formal. Tá? Só que não basta isso. Não basta só isso para eu falar que eu tenho a tipicidade penal. Essa tipicidade penal ela carece também de que exista a tipicidade material. E o que é tipicidade material, Anderson? Tipicidade material pode ser traduzida como a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado, ao bem jurídico protegido. Então, é preciso que o patrimônio de Tamara seja lesado, ou ao menos sofra essa ameaça de lesão. Tá? Então, se eu subtraio uma caneta Bic da casa de Tamara, eu levei uma caneta Bic, veja só, isso aí não vai ameaçar o patrimônio de Tamara. Então, é nessa perspectiva de violação ao bem jurídico. No caso do furto, é o patrimônio, que é o bem jurídico tutelado. Se não há ameaça, se não há lesão real ao patrimônio, não há se falar em tipicidade material. Se eu não tenho tipicidade material, se eu não tiver a tipicidade material, eu não teria a tipicidade penal. Se eu não tenho a tipicidade penal, eu não tenho um fato típico. Se eu não tenho um fato típico, eu não tenho crime. Perfeito? Deu para acompanhar até aqui? Me deem só o feedback aí, por gentileza. No chat aí, deu o feedback. Entenderam até aqui? Eu dependo da compreensão de vocês aqui para a gente seguir de boa na aula, tá ok? Pronto. Marília deu temos feedback sim, ótimo, pronto. Só dando feedback aí, então vamos seguir, tá? Pessoal, se ficar qualquer dúvida, por favor, interrompa, não deixe, não saia daqui com a dúvida, tá? Guarda essas informações no teu coração, porque eu quero, quando você acertar aquela questão na prova, quando você sentar, que você olhar, que vi aquela questão na prova, que você fechar os olhos, que lembrar dessa aula aqui de penal, você vai vibrar. Você vai dar aquele grito, ei, eu sei essa resposta, pá, marcou. Tenha cuidado com o grito para não ser eliminado da prova, tá? Com o fiscal. Então, grite só mentalmente. Mas fique feliz e marque lá e depois avise lá. Professor, olha, acertei. Lembrei da aula, tá? Então, pronto. Vamos seguir. Ó, quando eu falei de tipicidade, na aula passada, eu também falei de uma coisa chamada de tipicidade conglobante. Tipicidade conglobante. O que seria tipicidade conglobante? A tipicidade conglobante ela é uma teoria desenvolvida pelo professor argentino Eugênio Raul Zaffaroni. Tá? Tipicidade conglobante é uma teoria do professor Eugênio Raul Zaffaroni. Repito para você que está anotando aí, tá? Eu sei que a Jaque, por exemplo, Farias, ela sempre anota tudo. Parabéns, parabéns. Vai sair com um caderno daqui perfeito. Então, vamos lá. A tipicidade conglobante, ela vai além. Ela diz o seguinte, não basta apenas a tipicidade formal e material. Não basta só isso para eu dizer que eu tenho a tipicidade penal. Eu preciso ir além, eu preciso que exista uma coisa chamada de antinormatividade. Antinormatividade. Anderson, o que é antinormatividade? Queridos, queridas, pessoas lindas do meu coração, vejam só, antinormatividade é uma relação de contrariedade não só em relação ao direito penal, mas em relação a todo direito, todo ordenamento jurídico. Assim, não haveria antinormatividade para alguém que realiza uma conduta que é proibida perante o direito penal, mas é incentivada, permitida pelo direito civil, ou pelo direito tributário, ou pelo direito administrativo. Percebe? Então, como é que ficaria o desenho, o esquema da tipicidade penal à luz da teoria da tipicidade conglobante? Acompanhe aí comigo. Eu teria isso, ó. Deixa eu vir aqui, calma, pronto. Ó, tipicidade. Para eu ter a tipicidade penal, o que é que eu precisaria ter? A tipicidade formal,
tipicidade formal, aquele juiz de subsunção do fato à norma, tá? E eu teria que ter ali a tipicidade conglobante. Essa tipicidade conglobante ela vai somar aqui. Deixa eu ver como é que eu desenho aqui para os senhores. Ó, teria que ter a tipicidade material mais a antinormatividade. Tipicidade material mais a antinormatividade, tá? Então, eu precisaria ter a subsunção do fato à norma, eu precisaria que aquela conduta realmente lesionasse ou ameaçasse, ao menos, o bem jurídico tutelado, e aquela conduta ia ter que ser contrária a todo ordenamento jurídico, não basta apenas a contrariedade ao direito penal. Exemplo, para ficar mais claro, já que o exemplo é a chave da compreensão. Vamos lá. Pense na hipótese em que o juiz determina que o oficial de justiça vá até uma determinada casa de um devedor e sequestre, né, os bens ali, os bens para que sejam saudadas a sua dívida. Então, imagine que aquele oficial de justiça chegue na residência do indivíduo e leve ali as obras de arte daquele indivíduo para serem penhoradas, vendidas para pagar o débito que esse devedor tem. Perceba que ele está subtraindo uma coisa, mas você não vai dizer que existe aí, por exemplo, uma ilicitude, porque ele está fazendo exatamente o que a lei, de modo geral, determina, não é? Então, se o direito civil, se o Código de Processo Civil determina, impõe essa obrigação ao oficial de justiça, não há que se falar em ilicitude. Logo, isso não seria uma conduta contrária ao direito de modo geral, né? Então, o Zaffaroni vai fazer o seguinte: ao trazer essa ideia de normatividade, quando nós formos falar, e será nessa aula, sobre ilicitudes, aí nós vamos falar de umas causas excludentes de ilicitudes. Quais sejam? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Então, essas duas excludentes de ilicitude, estrito cumprimento de dever legal, que foi o exemplo que eu acabei de dar do oficial de justiça, ele deixava de ser analisado no segundo substrato do crime, lá na ilicitude, e passaria a ser analisado aqui agora, na tipicidade, nesse primeiro elemento, nesse primeiro substrato do crime. Perfeito? Deu para entender aí, pessoal? E aí, sigamos, tá? Sigamos. A título de revisão para você que perdeu, que voou, tá? Você não vai ficar com esse prejuízo aqui. Quando eu falo do fato típico, e eu tenho aqui ilicitude também, o segundo substrato do crime, e eu tenho um terceiro substrato, que é a culpabilidade, que nós vamos estudar bem mais na frente. Vejam só. Ó, o fato típico, ele passou por um processo de evolução. Tá? Antes de Bellen, em 1906, nós tínhamos uma coisa chamada de fatspecie no direito, como é chamado no direito italiano, ou Tatsbestan no alemão, que era um conceito de direito penal implicado ali. Não era dividido assim, a fato típico, ilicitude e culpabilidade. Não, era dividido em elemento objetivo e subjetivo. O objetivo composto pela o que hoje a gente chama de ilicitude e fato típico, e o elemento subjetivo era composto pela culpabilidade. Vem Bellen e separa o fato típico da ilicitude. Damos início, então, ao que nós chamamos de fase de independência do tipo. Fase de independência do tipo. O tipo ele se torna independente da ilicitude. O fato típico, se torna independente da ilicitude. Só que não para por aí. A gente segue evoluindo. Na ideia de tipo. E o que é que nós temos hoje?
nós temos a teoria da ratio